De escritor 24, fatorar e simplificar expressões algébricas. As expressões algébricas são aquelas que aparecem as incógnitas, as famosinhas letras que aparecem no meio dos números, certo? Como equações, funções. Então, bora ver alguns tipos aqui. Então, esse tipo de expressão é a expressão algébrica. E simplificar ela é tornar elas mais simples. Fatorar é pegar e transformar essas somas e subtrações em multiplicações. O fator comum seria a mais simples dela. Então, quando a gente olha para os termos, a gente vê que tem x nos dois termos. Então, x é um fator comum aos dois. Então, eu posso pegar esse x e colocar ele em evidência. No exemplo, a gente consegue observar que o 5 aparece nos dois termos. Então, o 5 é o fator comum. Eu posso botar ele em evidência. Então, eu vou separar o 5 vezes, abro o parêntese. Então, 5x, o 5 eu tirei. Então, só sobra o x. Menos 5y, eu tirei o 5, só sobrou o menos y. Pronto. Isso seria a fatoração dessa expressão algébrica. Às vezes, o fator comum ele não vai estar tão de cara, então a gente vai ter que dar uma trabalhada. Por exemplo, aí, o x é fator comum, certo? Mas o 6 e o 3, eu posso tirar também um fator aí. Bora trabalhar um pouco nesse 6. Então eu pego o 6 e eu sei que o 6 é 2 vezes 3. E com isso, ó, você consegue observar que tanto o 3 quanto o x são fatores comuns. Agora, bora separar esse termo à frente dos outros. Multiplicar e abrir o parênteses. Pronto. Essa é a fatoração dessa expressão algébrica. Diferença de quadrados. Certo? É um chamado produto notável. Sempre que tu tiver uma diferença de dois termos elevado ao quadrado, isso vai ser igual ao produto da soma pela diferença. Certo? Então, primeiro mais o segundo termo vezes primeiro menos o segundo termo. x2 menos 15 ao quadrado. Então, o 15 está no lugar do y aí. É só substituir. Pronto, essa é a fatoração. Certo? Então, como eu disse, fatoração é o quê? Transformar somas e subtrações em multiplicações. Então, essa é a fatoração desse valor aí. Dificilmente vai vir bonitinho dado desse jeito que vem aí em cima. Mas, geralmente vem assim, ó. Ao quadrado menos 81. Aí você tem que saber que 81 é 9 elevado ao quadrado. Então fica a ao quadrado menos 9 ao quadrado. A mais 9 vezes a menos 9. E o trinômio quadrado perfeito. Certo? Que aí você tem que observar e ver esses termos aí. O sinal do 2 é o que vai para dentro do parênteses lá. Então, somente com muito exercício para você conseguir observar essas coisas. Então, bora para a questão. Questão 10. Observe a seguinte expressão algébrica. Ao simplificarmos essa expressão, obtemos somente a aplicação daquelas formulazinhas lá. Em cima temos x2 menos 81. Nós vimos que 81 é 9 ao quadrado, então isso é uma diferença de quadrados. E embaixo eu tenho x2 menos 9x. Se você observar, aparece x nos dois termos, então isso aí, o x é um termo comum. Então bora ajeitar. Fica x2 menos 9 ao quadrado dividido por x ao quadrado é x vezes x. Então a gente vê aí, ó, que o x ele pertence aos dois. Então, em cima eu faço uma diferença de quadrados e embaixo eu vou pegar o x como termo comum. Então fica assim. Como eu disse, fatorar é transformar a soma e subtrações em multiplicações. Então eu tenho uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo. Como eu tenho só multiplicações, eu posso cortar termos semelhantes de cima com embaixo. Então, cortando o x menos 9 em cima e embaixo, sobra x mais 9 dividido por x, que daria o item C.
A questão 11 ela já vai ser um pouco mais complicado. Mas o principal é fatorar os elementos e depois cortar elementos de cima com elementos de baixo. Então nesse daí a gente consegue ver que o x lá em cima ele pode ser cortado com x aqui de baixo, porque embaixo tem um fator comum. Então bora fazer. E outra, esse termo dentro do parêntese, ele tem cara de trinômio quadrado perfeito. Então vamos trabalhar nele também. Então, ó, embaixo o x ao quadrado é x vezes x. Então você vê que agora eu tenho um x que é fator comum. Vou botar ele em evidência. E você vê em cima que ele tem aquela cara daquele trinômio ali, ó. x2 menos 2xy mais y ao quadrado. Sendo que no lugar do y eu tenho 4. Certo? Era menos 8. O 8 eu posso ver como sendo 2 vezes 4. E era 16. 16 é 4 ao quadrado. Então o trinômio vai ficar x menos 4 ao quadrado. E botando o x em evidência embaixo, x vezes 4 menos x menos 4. Então eu posso cortar esse x de baixo com esse x de cima. A potência, ela sempre me diz o expoente quantas vezes eu vou multiplicar a base e ela por ela mesma. Então x menos 4 ao quadrado é x menos 4 vezes x menos 4. Apareceu outro fator que é igual em cima e embaixo. Vamos cortar ele. Terminando a simplificação, eu vou ter que essa expressão é a mesma coisa que 5 vezes x menos 4. Item C. E aí a questão 12, finalizando essas três questões.